Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Manhunter de 1986, dirigido pelo Michael Mann. Esse filme que acaba tendo muito destaque, principalmente porque foi a primeira vez aí que o Hannibal Lecter, né, o famoso assassino serial killer aí da ficção, que foi a primeira vez que ele apareceu no cinema, né? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui a crítica, meus comentários sobre esse filme. Antes, né, deixa eu sempre fazer aqueles avisos de sempre. Seja muito bem-vindo aqui ao Memórias de Cinema. Meu nome é Pedro, né? Então aqui nesse canal a gente fala principalmente sobre filmes mais antigos, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já se inscreva no canal para não perder as próximas críticas, e também a gente já tem vários vídeos aqui postados no canal. Então bora lá, galera, vamos falar sobre esse filme aqui, um filme de 1986, como eu falei, dirigido pelo Michael Mann, que é um diretor que eu gosto bastante, tá? Já assisti alguns filmes do Michael Mann e a maioria deles eu acabo gostando. E aí, esse filme, né, eu até tô olhando aqui de lado, tá, que eu tô com a minha colinha. Esse filme é uma adaptação de um romance chamado Red Dragon, de 1981, do Thomas Harris. Então a gente tem aqui aquela história lá do Hannibal Lecter, mas não é a história lá do Silêncio dos Inocentes, é algo que acontece depois, alguns anos depois, envolvendo o Hannibal Lecter, tá? Então a gente tem aqui, né, na história, a gente tem um agente do FBI que ele, inclusive, ele foi o cara que acabou prendendo o Hannibal Lecter, só que ele acabou ficando extremamente traumatizado e aí anos depois ele volta a trabalhar novamente, porque a gente está tendo aí um outro serial killer aí à solta, chamado, né, o Fada dos Dentes, né? Se não me engano é o Fada dos Dentes. E aí ele tá tendo que voltar à ativa para ver se ele consegue caçar esse novo serial killer, né? E aí, até por causa disso, ele também vai acabar se reencontrando novamente com o Hannibal Lecter para pedir novas informações, para pedir uma certa ajuda, para saber como que ele vai capturar esse serial killer. Então, essa é a história básica, sem muitos spoilers, sobre Manhunter de 1986. E assim, galera, como eu falei no começo desse vídeo, eu disse que eu gosto bastante do cinema do Michael Mann, né? Assim, até agora, né? Eu ainda não terminei a filmografia do cara, mas dos filmes que eu assisti, tem dois filmes que eu gosto bastante, que é Ferrari e também Fogo Contra Fogo, tá? Principalmente Fogo Contra Fogo é para mim o melhor filme dele. Também tem o Colateral, né, com o filme com Tom Cruise, que é muito bom também. Então, cara, eu gosto bastante, assim, de vários filmes do Michael Mann. Então eu fui assistir esse filme com uma certa expectativa, tá? Eu já tava com esse filme na minha lista há bastante tempo. Só que quando eu assisti, eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco decepcionado. Não que seja um filme ruim, mas que é um filme que ele parece muito deslocado. O que eu tô querendo dizer com isso é, o filme, trazendo aqui um exemplo mais básico possível, tá? O filme, ele é quase como se fosse uma continuação, então ele é quase como se fosse um segundo filme, só que o problema é que a gente nunca teve o primeiro filme. Então ele já começa assim, como se ele estivesse no meio de uma história, sabe? Ele, poxa, tem um Hannibal Lecter aqui, tem um serial killer aqui, a gente tem esse protagonista que ele teve um trauma, não sei o que, pá. Então, ele é um filme que ele te joga no meio de uma história rolando. E assim, isso por si só não é algo que você fala, isso é algo ruim. Porque a gente, de fato, tem filmes que ele não traz esse contexto, ele já começa assim, meio que no meio da história. E tem filmes muito bons que fazem isso. Mas aqui eu acho que não funcionou, cara, porque aqui, como eu falei, é como se a gente estivesse assistindo um segundo filme de uma trilogia, sendo que a gente não viu o primeiro. Então, existem pontos que o telespectador, que eu, ao assistir, eu fiquei me perguntando, cara, o que é que tá acontecendo? Quem são esses personagens? O que tal personagem fez? E assim, no meio do filme, ele até dá alguns contextos e tal, do passado, mas ainda assim é muito pouco. Então, eu sempre me senti, assistindo esse filme, bastante perdido, cara. Poxa, tem lá o Hannibal Lecter. Tipo, eu sabia mais sobre o Hannibal Lecter por causa do Silêncio dos Inocentes do que propriamente dito do filme.
Então, é muito diferente, cara. Não, sabe, eu conheci o Hannibal Lecter, mas não era por causa do filme. Desse filme propriamente dito. É porque eu já tinha um outro conhecimento do Hannibal Lecter. Então, eu acho que isso é algo ruim. Uma pessoa que for, por exemplo, assistir e não tenha visto, por exemplo, Silêncio dos Inocentes, cara, não tenha tido algum contato com Hannibal, com alguma outra versão do Hannibal, a pessoa vai ficar se perguntando, cara, o que é isso? Então, assim, são personagens que são jogados no meio da tela. O próprio Hannibal, cara, ele é um personagem que ele aparece no começo, depois ele some do filme, então você fica se perguntando, cara, por que esse personagem tem tanta importância? Tipo, você que tem, assim como eu, que você tem um outro conhecimento de outros filmes, de outras obras, você sabe por que esse cara é tão importante. Mas no filme em si não faz sentido. Então, como eu falei, esse é um filme que ele parece uma obra em andamento, ele parece um segundo filme de uma trilogia, sendo que o primeiro filme nunca foi feito. Então, sei lá, imagina que nós temos, por exemplo, o Homem-Aranha 2 lá do Sam Raimi, só que a gente nunca teve o primeiro filme do Homem-Aranha, sabe? Ele já começa assim no 2. Cara, vai ter muitas coisas que você não vai entender. Contexto, cara. Quem é esse personagem? Como que esse personagem conseguiu isso? Qual a relação desses personagens aqui em tela e tal? Então, assim, eu não gostei. Como eu falei, no meio do filme ele até tenta dar uma explicaçãozinha, algum contexto, mas ainda assim eu acho que isso é algo muito jogado, e isso foi algo que eu senti no começo do filme e eu fiquei sentindo até o final do filme, tá? Então isso foi algo que realmente não fez a minha experiência ser tão boa, porque eu sempre ficava com isso na minha cabeça, cara. Eu sempre ficava, cara, tá faltando peças nesse quebra-cabeça, sabe? Então, isso foi de fato algo que me tirou um pouco do filme. No entanto, o filme ele tem outras coisas muito boas. Então, a atuação do personagem do FBI, o principal, cara, ela é muito boa. Ele mostra um personagem que, obviamente, cara, tem seus demônios interiores, que é uma pessoa que vem de um trauma, que é uma pessoa que tá querendo, de qualquer forma, conseguir salvar a sua família, salvar as pessoas e destruir aí esse serial killer. A gente tem a própria confecção desse serial killer, desse fada dos dentes aí, cara, que é muito macabra, é muito bem feita também em tela, o roteiro é muito bem feito. A gente tem, cara, um outro ponto sensacional desse filme é a fotografia, cara, é muito estética, é uma fotografia meio noir, noturna, sabe? É muito bonito de se ver essa fotografia, sabe? Tem uma estética muito única. Outra coisa extremamente positiva, cara, é a trilha sonora desse filme, cara. Esse filme ele tem muitas músicas assim de pop, de rock, umas batidas muito elétricas que num primeiro momento você pensa, poxa, isso aqui talvez não tenha muito a ver com um filme de suspense, um filme de thriller, mas é tão bem utilizado e casa tanto também com essa estética meio noir, da fotografia, cara, que juntando tudo isso realmente fica algo sensacional, na minha opinião, tá? Então a fotografia desse filme é outro ponto, a fotografia, né, e também, claro, a trilha sonora que eu tô falando, são dois pontos altíssimos desse filme. Mas como eu falei, apesar de eu entender esses pontos, e eu entender completamente quem gosta desse filme, eu sei que tem muita gente que gosta desse filme. Quando ele foi lançado, ele teve uma recepção bem mista, né, bastante mista, né, então muitas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram, mas com o passar do tempo, esse filme ele acabou virando uma espécie de clássico cult, né, principalmente assim no gênero envolvendo serial killers, então muitas pessoas com o passar do tempo começaram a gostar ainda mais desse filme, e eu entendo completamente e respeito completamente essas opiniões, mas infelizmente não acabou funcionando pra mim, porque como eu falei, eu sempre sentia que tava faltando algo nessa história, tá? Tava faltando algo, tava faltando um aprofundamento maior, principalmente pro Hannibal Lecter, para as coisas que aconteceram antes envolvendo o personagem principal. Então, eu sempre sentia isso e sinceramente eu fiquei com esse pensamento até o final do filme e de fato acabou atrapalhando bastante a minha experiência. Ainda assim é um filme bom por esses outros motivos que eu falei. Mas aí, pra fechar uma nota 7 de 10, cara. Nota 7 de 10, eu acho que, na minha opinião,
é a que mais representa, não consigo enxergar outra nota, sabe? Se eu colocasse uma nota muito baixa também, eu acho que não casaria com as qualidades que esse filme tem também. Então, eu acho que nota 7 de 10 acaba sendo aí a nota que eu acho que merece aqui o filme Manhunter, Manhunter, né? Melhor dizendo, de 1986, dirigido pelo Michael Mann. Então, essa, pelo menos, óbvio, foi a minha opinião. Você pode falar aqui a sua opinião no campo dos comentários, para caso você já tenha assistido esse filme, ou se não, né, se você for assistir esse filme ainda, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui para trazer a sua opinião. Então, galera, é o seguinte, esse foi aqui mais um vídeo no Memórias de Cinema, mais uma crítica aqui no canal. Aqui no link da descrição tá o link para você me seguir lá no Letterboxd, para você estar sabendo assim de tudo que eu tô assistindo, as minhas listas, as minhas críticas escritas, né? Então, se você quiser saber de tudo que eu tô vendo, é só você me seguir lá no Letterboxd, tá, galera? E aí, a gente obviamente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, muito obrigado por ter assistido aqui mais um vídeo do Memórias de Cinema. A gente se vê até a próxima e tchau!